Olá, me chamo Carolina, eu sou aluna de Iniciação Científica da Unirio, em uma parceria com o INCA, e sou bolsista FAPERJ, e vou apresentar o trabalho sobre a avaliação dos efeitos imunotóxicos sobre a saúde dos trabalhadores no município de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, expostos a agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são substâncias químicas destinadas ao controle, destruição e prevenção de agentes patogênicos, principalmente para as plantações. A classificação pode ser em relação ao modo de ação do organismo, em relação à estrutura química, aos efeitos causados no organismo humano, à avaliação da neurotoxicidade, entre outros. O Brasil ele é um dos principais produtores agrícolas do mundo e ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 2008. Entre os anos de 1975 a 1980, a gente teve no país o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas. Tinha como objetivo aumentar a produção nacional de pesticidas para diminuir a necessidade de importação. Os impactos causados por essas substâncias no meio ambiente incluem prejuízos à água, ao solo, aos peixes, insetos, muitas vezes causado pela alteração do hábitat natural. Além do impacto ambiental, a gente tem também a exposição ocupacional, que oferece risco de intoxicação aos trabalhadores e outros agravos à saúde humana. Esses riscos à saúde, eles também acabam se aplicando aos familiares, que juntamente com os trabalhadores são grupos com alta frequência e intensidade de exposição, visto que eles geralmente moram perto dessas zonas rurais, onde os agrotóxicos são aplicados. O manuseio incorreto e a falta de EPI por parte dos trabalhadores também aumentam os riscos de intoxicação, que podem ser agravados pela dificuldade de acesso a ações de prevenção, a serviços de atenção primária de qualidade e a ações de saneamento ambiental. Os efeitos agudos, eles são aqueles observados após horas ou dias da exposição. Geralmente são efeitos mais leves, como dor de cabeça, enjoo, tontura. Já os efeitos crônicos, eles são aqueles surgidos mais tardiamente, após um longo período de exposição, e geralmente geram danos muitas vezes irreversíveis. Os efeitos imunológicos, eles são um exemplo de efeito crônico, visto que ele é resultado de uma imunoestimulação ou uma imunossupressão do sistema imunológico. Sendo a imunodepressão ela é um fator favorável à diminuição do nosso organismo, a diminuição na resistência do nosso organismo a patógenos, ou até mesmo a imunovigilância, que está relacionada fortemente ao desenvolvimento de câncer. Entre as alterações no sistema imunológico associadas ao desenvolvimento de câncer está a proliferação celular. Os tecidos normais eles controlam a produção e a liberação de sinais promotores para o crescimento das células, garantindo um equilíbrio nesse crescimento e na quantidade de células. As células cancerosas elas desregulam essa sinalização e alternam a progressão ao longo do ciclo celular, alterando esse equilíbrio e fazendo com que haja um aumento nessa proliferação. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a modulação da resposta imune, que é caracterizada por alteração na ativação celular, que pode ser uma das formas pelas quais os agrotóxicos desempenham seus efeitos negativos na saúde do trabalhador que é exposto a essa substância química. A metodologia ela consiste em um estudo seccional com trabalhadores e moradores da zona rural e da área urbana do município de Casimiro de Abreu, e participaram do estudo indivíduos de ambos os sexos, acima de 18 anos, sendo 44 trabalhadores rurais, que são expostos ocupacionalmente aos agrotóxicos, 31 moradores rurais, que eles não trabalham com agrotóxico, mas podem ser expostos de alguma forma, e 20 voluntários que formam o grupo controle, que são os moradores da zona urbana. O sangue desses voluntários foi coletado no município de Casimiro de Abreu e recebidos no laboratório para a realização do experimento de proliferação celular. O experimento ele consiste na separação das células mononucleadas com auxílio de Ficol, com posterior coleta da nuvem e lavagem com PBS na centrífuga. Após isso, é adicionado meio RPMI e soro fetal bovino para manter esse meio de cultura nutrido, e as células são contadas na câmara de Neubauer com auxílio do azul de Trypan. A partir dessa contagem, eram colocados os valores de meio e célula em cada Eppendorf, correspondente a cada amostra,
e transferidos para a placa de 96 poços, que era mantido na estufa por 72 horas. Após esse período de 72 horas da proliferação, os sobrenadantes eram coletados e as células ao fundo foram lavadas com PBS e passadas no citômetro para detectar as células mononucleadas. Para a identificação dessas células foram usados parâmetros de tamanho e granulosidade. E a partir disso, foram obtidos os números e porcentagens de linfócitos de cada amostra. Os resultados gerados pelo citômetro, eles foram analisados utilizando o programa FlowGeo10 e para os testes estatísticos foi realizada a avaliação da normalidade com um teste Kolmogorov-Smirnov. Em caso positivo, foi utilizado o teste T. Em caso negativo, utilizado o teste de Mann-Whitney. Os gráficos foram feitos no programa Prism. Foi realizado também um delineamento da população, onde no caso dos trabalhadores rurais, 56,82% eram do sexo feminino, a idade média era acima de 40 anos, 34,01% possuíam fundamental incompleto, 52,27% não faz uso de tabaco e 31,81% tem ou já teve contato com agrotóxico. No caso dos moradores rurais, 64,2% eram do sexo feminino, a idade média era acima de 60 anos, 29,03% possuíam um fundamental completo, 58,06% não faz uso de tabaco e 29,03% tem ou já teve contato com agrotóxico. No caso dos moradores urbanos, 75% eram do sexo masculino, a idade média era entre 40 e 60 anos, 35% possuíam um fundamental incompleto, 80% não faz uso de tabaco e 80% não tem contato com agrotóxico. Os resultados, eles mostram a quantificação de linfócitos na população de estudo, onde o gráfico A representa o número de linfócitos e o gráfico B representa a porcentagem de linfócitos. A partir da observação desses gráficos e dos testes estatísticos, é possível ver que a quantidade de linfócitos nos trabalhadores rurais é maior que nos moradores urbanos, indicando que há um aumento na proliferação celular e sobrevivência das células. Mas, ao comparar o trabalhador rural com o morador rural, a diferença na quantidade de células foi muito baixa, e não foi observada uma diferença significativa entre esses dois grupos. Isso sugere que os indivíduos que moram na área rural, eles também estão expostos aos agrotóxicos de forma ambiental, mesmo que não trabalhem diretamente com eles. Então, a partir dessas análises realizadas, foi possível notar que a proliferação de linfócitos nos trabalhadores rurais teve uma diferença significativa em relação aos moradores urbanos. Já os moradores rurais apresentaram um alto número de quantificação de linfócitos, semelhante aos trabalhadores rurais. Portanto, foi possível afirmar que há uma alteração na modulação da resposta imunológica dos grupos expostos a agrotóxicos, ou seja, há uma diferença no padrão proliferativo de sobrevivência, mesmo que não seja exposto diretamente ao agrotóxico, no caso dos moradores da zona rural. É importante também uma melhor avaliação na utilização dessas substâncias químicas, os pesticidas, por conta dos danos que eles podem gerar no organismo e desenvolvimento de doenças graves. Além disso, testes mais específicos também são necessários para que se saiba o que realmente acontece e que realmente os agrotóxicos geram de efeito nas células, como a dosagem de óxido nítrico e a quantificação de citocinas. E é isso, aqui a gente tem as referências. E obrigada!